quero falar com você agora sobre como a gente deve abordar os temas das redações. Sim, porque às vezes o tema vem numa frase muito fácil, redondinha, que a gente leu de primeira e já entendeu. Às vezes ele vem no formato de uma imagem que a gente nem entende direito e a gente tem que escrever sobre aquilo e a gente não sabe nem por onde começar. Então vamos analisar os dois tipos de temas a partir de agora, nesta aula, para que você possa lidar com essas questões no seu dia a dia de modo mais simples, de modo mais fácil, porque o nosso objetivo aqui é esse, né? Facilitar a sua vida. Muito bem, eu vou começar aqui com a ideia de temas que estão na forma de frases, vou chamar esses temas de temas frasais, tá? É a opção principal dos vestibulares, dos concursos, do Enem, das provas escolares. Os professores preferem trabalhar com temas nessa perspectiva de uma frase, para que a partir da frase você possa fazer uma leitura crítica e conseguir desenvolver o seu texto. Tudo bem? Vamos a algumas dessas características. A primeira, para que você possa saber interpretar bem esse tema, eu sugiro que você leia várias vezes e consiga ler cada palavra separadamente também, tá? Muitas pessoas às vezes leem o tema e têm a sensação de que elas já pegaram. Ah, eu já entendi isso aí, já estou de boa, eu já sei sobre o que eu vou falar e tal. E às vezes muito ansiosas, né, acabam não prestando atenção direito. E isso não tem a ver com experiência não, gente. Uma pessoa que lê muito, que lê bastante, se ela lê muito rápido uma coisa, pode ser que ela deixe escapar alguma palavra, pode ser que ela deixe escapar algum sentido. Quando eu passo muito tempo lendo, por exemplo, se eu não passar a ler mais devagar, eu começo a me perder. Então isso é normal, não tem a ver com experiência de leitura. Tem a ver com você ler várias vezes. Especialmente se você estiver numa prova, de um vestibular, um Enem da vida, você precisa ler várias vezes. Isso vai ajudar você a internalizar melhor aquilo que está sendo dito. E se você separar as partes, as palavras do tema, você vai lê-las individualmente e vai conseguir pensar em palavras que estão relacionadas àquela. Pensando nas palavras que fazem parte daquele modelo, daquele paradigma, né? Você vai conseguir então ter inclusive vocabulário para você usar dentro da sua redação. Se houver espaço, eu sugiro inclusive que você escreva essas palavras, esses sinônimos, né? Essas palavras que estão relacionadas ali debaixo de cada uma daquelas palavras do tema, porque isso vai servir para você de ferramenta na hora de escrever também, tá? Segunda dica, buscar associações de palavras, né? Então, se você fez ali uma relação de várias palavras, agora é perceber como é que elas se relacionam umas com as outras. Como é que está a relação dessas palavras que eu estudei, que eu li e que eu consegui listar aqui nesse paradigma? Como é que elas se relacionam? Eu consigo fazer outra frase temática com essas palavras? Porque se eu consigo fazer outra frase temática com um sentido semelhante, eu posso trazer isso para dentro do meu texto, né? É um outro jeito de interpretar também o tema, é um outro jeito de fazer com que o tema fique mais claro para você, mais fácil também, tá? Uma terceira possibilidade, conjugar os textos de apoio com a frase. Às vezes o tema pode parecer um pouco enigmático. Às vezes ele pode ter uma palavra que é dúbia, uma palavra que possa ter duplo sentido. E aí quando você pensa numa palavra que tem duplo sentido, né, ela pode ser difícil de ser abordada. Então, quando você lê os textos de apoio, eles acabam direcionando o seu olhar para o sentido que está ali na frase do tema. Fica mais fácil de você interpretar dessa forma, tá? Eu vou usar um exemplo aqui de uma prova do Enem, tá? O Enem uma vez colocou o seguinte tema: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então a gente podia pensar assim, poxa, a democratização do acesso ao cinema é ruim, porque afinal de contas poucas pessoas têm condição de ir ao cinema. Caro demais, a pipoca é um absurdo, né? A pessoa gasta um salário ali para poder ir no cinema de tão caro que é. Sem contar que o cinema fica dentro de shopping, de áreas muito privilegiadas da cidade. Uma pessoa que mora na periferia às vezes nem consegue chegar até o cinema, né? Tá, esse é um jeito de pensar, que o cinema está pouco democratizado, que o acesso não é tão grande assim. Mas por outro lado, a gente podia pensar que cinema, na verdade, é a arte em si. O filme é o cinema também. E nesse sentido, se a gente for pensar, o cinema está mais democrático. Se a gente for comparar com antigamente, hoje a gente tem mais acesso a mais canais de TV onde passam filmes. A gente tem acesso ao YouTube, onde tem filmes de graça. Né? Se a gente tiver uma internet, a gente consegue assistir filmes de graça. A gente tem as redes de streaming, que são muito mais baratas do que as locadoras que existiam antes, né?
Na locadora a gente tinha que pagar uma grana ali, sei lá, o equivalente hoje a uns 10, 12, 15 reais para alugar uma fita, né? Para passar ali 2 dias e tinha que devolver a fita. Hoje não, hoje a gente está sentadão lá, de boa, liga lá numa rede dessas de streaming aí, tem várias, né? Então, nesse sentido, a democratização do cinema foi muito maior do que em qualquer outra época. Veja, acesso, a democratização do acesso ao cinema. Tem duas possibilidades de leitura. Uma que fala que a democratização aconteceu e outra que diz que a democratização não aconteceu. Então a gente tem as duas possibilidades. Como é que eu vou saber o que a prova está pedindo para mim? O que aquele tema está pedindo para mim? Eu vou conjugar os textos de apoio com a frase. Eu vou ler os textos de apoio e vou perceber em que sentido eles estão sendo colocados. Eles estão falando mais é que o acesso foi dificultado, tá? Que a democratização não aconteceu, ou ele está dizendo o oposto, ele está dizendo que, na verdade, o cinema se tornou mais fácil, mais acessível para todo mundo. Então é isso que a gente vai fazer quando a gente está diante do tema. Não sei direito o que esse tema está querendo dizer, porque ele tem duas possibilidades de leitura, então eu vou para os textos de apoio. Os textos de apoio geralmente direcionam a gente para o olhar que é para ter a respeito do tema. Tá? E às vezes, as duas possibilidades de leitura podem ser empregadas no texto. Às vezes você pode fazer um parágrafo falando de um aspecto e pode fazer outro parágrafo falando de outro. Às vezes não vai ser contraditório. Isso vai depender da sua capacidade de interpretação e da dedicação que você vai fazer para aquela leitura. Bom, esses aqui são os temas mais comuns, né? Então coloquei aqui a imagenzinha JPEG aqui, tá? Que é aquele ícone famoso, né, do Windows que a gente conhece, para poder designar que essa é uma figura, tá? Então, às vezes, a frase temática forma para a gente uma imagem, forma uma figura, mas nós não temos ali uma imagem, nós temos uma frase. Agora, dá uma olhada nessa imagem aqui que a gente fez de uma árvore. Eu gosto muito de imagem de árvore seca, tá? Por isso que eu escolhi essa imagem aqui que o nosso grande amigo Danilo fez aqui pra gente, ficou muito bonito, né? E eu coloquei aqui cada palavra no seu galho. Por que eu estou fazendo essa brincadeira aqui, né? É porque alguns temas não vêm na forma de frase, tá certo? Às vezes vem uma imagem para nós. Imagine você fazer uma dissertação sobre essa árvore aqui. Imagine que tem uma foto de uma árvore só, não tem palavra nenhuma, não tem mais nada, e aí está escrito assim, escreva uma dissertação sobre a imagem. Só tem essa árvore e mais nada. E aí? 5 segundos para você pensar. Pensou? Pois é. Se você pensou, por exemplo, em falar sobre desmatamento, se você pensou em falar sobre incêndio, né? Sobre as queimadas que acontecem, queimadas criminosas que acontecem nas florestas brasileiras, se você falou, por exemplo, pensou sobre estação do ano, tudo isso está dentro dessa perspectiva. Tudo bem? Especialmente se você adotasse um posicionamento mais crítico, né? Vai ser mais difícil você fazer uma dissertação sobre o inverno do que fazer uma dissertação sobre queimadas no Brasil, concorda comigo? Eu posso falar sobre inverno, quando não tem mais nenhuma folha, né? Caiu tudo, tá ali a árvore sequinha, prestes a se preparar para a nova estação que vai vir. Posso, mas não vai ter muito mais efeito, criticamente falando, se você fizer uma dissertação sobre queimada, sobre incêndio criminoso, vai ser muito mais interessante, né? Então, aqui eu fiz essa brincadeira com você para você perceber que uma imagem pode dizer muito para a gente. E aí cabe a gente fazer a leitura dessa imagem várias vezes, prestar muita atenção nos sentidos que ela passa para nós, porque a partir dali pode ser que a gente consiga escrever o nosso texto, tá? Aqui tem algumas dicas, olha. Observar o texto, a imagem, tá? Então a gente está chamando isso aqui de imagem não verbal. Aliás, texto não verbal, né? Texto não verbal é imagem, ok? Então, observar bem esse texto não verbal, prestar bem atenção na imagem, nos sentidos que ela quer passar para nós. Atentar-se para os implícitos, aquilo que não está dito, aquilo que não está explícito na imagem. Talvez você precise olhar com muita atenção para cada um dos pedacinhos da imagem até você conseguir encontrar. Rola muito de vez em quando, naquele grupo de WhatsApp de amigos seus, de eles mandarem uma imagem e falar assim, ah, onde está o bicho tal, né? Aí mostra aquele desenho lá, você fica lá meia hora procurando onde é que está o bicho. É basicamente esse exercício que você tem que fazer quando você está diante de uma imagem para fazer uma redação. Você tem que ficar procurando onde estão os elementos que vão te dar subsídios para poder escrever, tá? Então preste atenção aos implícitos, aquilo que não está dito na imagem, mas provavelmente está ali por trás. É possível a gente perceber que existe algo além daquela imagem apenas. Vamos ficar atento a isso, tá?
e ler várias vezes essa imagem, ler várias vezes, observar várias vezes. Isso vale tanto para o texto não verbal, no caso de o tema ser imagético, quanto para o texto verbal, no caso de ele ser frasal. Essas então foram algumas orientações aí para que a gente possa fazer uma abordagem de um tema em sua maioria frasal e em sua minoria imagética. Beleza? Valeu, a gente se vê.